Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou Anísia Ontem e aqui estamos indo para o nosso último episódio, onde nós falamos dos últimos tempos, esses tempos em que nós estamos vivendo. E como eu sempre digo, é fenomenal nós estarmos aqui presenciando tudo o que está se desenrolando nesse nosso planeta e, por que não dizer, abrindo os nossos olhos e entendendo cada vez melhor os anunciados de Jesus, que trouxe tantas informações, esses anunciados, que ficaram muitas vezes presos em quatro paredes de templos, ou muitas vezes foram esquecidos pelo medo. Muitas pessoas acreditam que sejam eventos de grande dor e que traga aí grandes consequências de sofrimento para a humanidade. Porém, nós vamos ver hoje que não é assim. O profeta Daniel, ele, em suas profecias, ele trouxe lá os 4 reinos. Primeiramente, ele fala do Império Assírio, depois do Império Babilônico, depois novamente o Império Assírio com o Ciro o Grande e depois o último império que veio, né, com força muito grande, que foi o Império Romano. Na verdade, o Império o primeiro império assírio não é bem contado dentro dessas profecias de Daniel, e sim são os impérios, né, o império babilônico, o império assírio com Ciro o Grande, o império de Alexandre o Grande e assim o império romano, que foi o mais cruel e que até hoje nós estamos, vamos dizer assim, sentindo os efeitos de tudo aquilo que ali foi implantado, numa sucessão de poder. O império ele foi passando de um lado para o outro, e, enfim, nós estamos aqui. Não entrarei no mérito qual império que nós estamos vivendo, mas nós estamos ainda naquele que foi o mais cruel, que começou com o Império Romano. Porém, nós devemos nos perguntar até quando viveremos dentro dessa ditadura no imperialismo, onde nós percebemos que a espiritualização do homem é completamente desdenhada, não é levada em conta. Então é por isso que eu sempre digo, nós vivemos uma inversão de valores sem precedentes, porque hoje o que era certo agora é errado, o que era errado agora é certo, enfim. Então nós estamos vivendo momentos conturbados. Mas antes de entrar no nosso foco principal de hoje, eu já vou pedindo para você deixar o like, o comentário e compartilhe o vídeo. Isso é importante, porque nós estamos aqui tratando de algo muito importante, que na verdade é o destino, né, da nossa grande família humana. E então, para encerrar hoje esses nossos episódios sobre os fins dos dias, nós vamos falar aquilo que Jesus disse, vamos ver, né? Quando Jesus fala que nós temos que estar sempre vigilantes. Não é assim, eu vou vigiar hoje porque eu vou no culto, vou na missa, vou no... Não, é estar sempre vigilante. Porque ele diz assim, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos ou os mensageiros do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, que é aquele que vai acionar o Filho e vai falar agora deu o tempo, acabou o tempo
da conscientização dessa humanidade, porque já foram enviados todos os esforços, enfim. E aí Jesus continua falando aqui: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, no tempo que Noé anunciava que viria um grande dilúvio, e vamos entender, esse dilúvio não foi um castigo, foi sim uma causa natural, foi um desastre natural, que nós não podemos ainda saber se vamos ou não vamos passar novamente. Mas quando Noé avisava o povo que viria uma quantidade de chuva muito grande e que eram para eles adentrarem naquele enorme veículo que ele construiu, e muitas pessoas acham que é uma arca de madeira que iria suportar vamos dizer assim, uma avalanche de tsunamis, porque foi isso que aconteceu. Não foi assim uma chuva muito forte. Foram várias tsunamis que foram uma se sobrepondo à outra, uma se sobrepondo à outra. Então, convido vocês a analisar se uma embarcação de madeira com piche somente iria sobreviver a uma fúria tão grande como aconteceu no período do dilúvio, que muitas pessoas dizem que pode não ter acontecido, mas é bom sabermos que sim, aconteceu e existem evidências geográficas que comprovam que realmente esse grande desastre natural aconteceu e numa proporção muito grande em quase todo o mundo. Então, Jesus diz assim, né, quando Noé anunciava e convidava as pessoas para entrarem, né, naquele veículo, vamos dizer assim, hoje talvez vamos falar um grande, enorme submarino, para se salvarem, e as pessoas falavam, mas isso não tem cabimento, é capaz de não acontecer. Então, Jesus diz que eles casavam-se, davam-se em casamento, mas um dia Noé entrou na arca. E aí, então, aconteceu a chuva. E aí ele diz, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, vamos analisar um pouco essa passagem, quando Jesus diz que assim também será com a vinda do Filho do Homem. Nós temos um tempo limite para desenvolvermos as nossas potencialidades, para nós entendermos o que nós estamos realizando aqui, o porquê da vida. E, como sempre digo, o planeta Terra é um planeta escola. E, em princípio, ele era só escola. Era onde as criaturas humanas iriam aprender o que é ser justo, a moral no sentido do certo e errado, a ética, que está junto, está vinculado. Então, esse era o aprendizado. Então, nesse momento, o nosso planeta era um planeta escola. Mas, depois, em primeiro momento, foi inocência das criaturas humanas que se deixaram levar por promessas que eram falsas, principalmente na imortalidade da alma, porque Jesus jamais falou em imortalidade, ele sempre falou em eternidade, o que é diferente e que dá uma responsabilidade muito diferenciada para cada um. Quando eu falo em imortalidade, eu digo que eu vou e volto, e esse fenômeno da reencarnação é um fenômeno muito antigo. Hoje, há algumas denominações
que não aceitam a reencarnação, mas porque foi imposto isso ao homem. Porque a ressurreição ela era mais fácil, porque trazia para o homem aquela satisfação dele retornar e com os próprios bens que ele tinha. Então, isso aconteceu muito no Egito. Os faraós eram enterrados com seus tesouros, com suas esposas, com seus criados, enfim. Porque a hora que eles retornassem, eles retomariam daquele ponto. E essa ideia, ela foi amadurecendo e mais tarde, então, ficou como ressurreição. Ou seja, num dia, lá no dia, no dia do juízo, cada um vai levantar do pó, ou seja, com seu corpo físico, como se isso fosse possível. Não existe essa reversão. E não adianta nós falarmos que para Deus nada é impossível, porque as suas leis são imutáveis. Então, nós temos que conhecer as leis universais, as leis naturais, as leis do Criador, para nós podermos afirmar algo nesse nível que para ele nada é impossível. Para ele tudo é possível dentro das leis que ele criou e estipulou, e Jesus sabia disso. Então, a ressurreição, ela passa a ser uma outra promessa. A promessa que, no dia do juízo final, aquele que fosse escolhido, ele iria desfrutar de um paraíso maravilhoso, magistral, onde os anjos serviriam aqueles que fossem salvos. E isso ficou um pouco no imaginário, e embora tenha amadurecido um pouquinho, ainda vamos dizer assim, inverossímil nós acreditarmos que vamos ser servidos no paraíso. Aonde será o paraíso? Resta saber. Só tem um lugar que nós podemos entender que é o paraíso, que é a nossa própria consciência, é a nossa própria capacidade de discernimento e entendimento, e saber que a lei do progresso, ela é uma alavanca que sempre vai impulsionar para frente, e nós teremos sim outras experiências muito mais expandidas, tanto nos nossos sentidos, quanto na beleza mesmo de ser. E nós percebemos que hoje, vivendo num planeta que era um planeta escola e passou a ser um planeta hospital, porque a humanidade pouco a pouco foi adoecendo. Então, nós começamos a observar que mesmo com todas as falhas, mesmo com todas as dificuldades humanas dentro desse planeta, nós descortinamos uma beleza sem fim. Então, quando nós olhamos a natureza, nós percebemos os requintes da criação. E aí é que entra, né, a nossa consciência de que nós somos os co-criadores do Pai Criador, daquele que criou tudo que existe. E é por isso que Jesus, então, está falando isso, né, que vai chegar um dia, um tempo, em que nem ele mesmo sabe, e que nós haveremos, sim, de passar para um outro nível, para um outro patamar. Então, ele compara, né, que ali no tempo de Noé, ninguém acreditou, assim como ele sempre falou, que chegaria esse dia, e assim como Noé, também ninguém acreditou, mas o dia chegou, e chegou o dilúvio. Então, aí Jesus fala, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, não é uma questão matemática de um sobe e outro fica. Não é isso. Quando Jesus fala assim, sobe um é levado e deixado o outro, não é uma questão assim de um subir e o outro ficar. Aqui ele está falando do nível de conscientização. Tomara que haja essa proporção de um por um,
porque nós temos hoje um grande número de pessoas adormecidas. Umas são indiferentes, como eu já falei, e outras não querem saber, não se interessam pela nossa realidade. E a nossa realidade não é a realidade material, é a realidade que está além dessa dimensão, que é a terceira dimensão e que é muito grosseira. É uma dimensão onde praticamente nós quase vivemos no limbo, porque nós não temos a capacidade de atravessar as faixas vibratórias para atingir uma quarta, uma quinta e assim por diante. Ele continua falando: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, justamente por conta disso que eu estou falando. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O nosso Senhor é Ele. Ele é o nosso responsável. É Ele que, perante as esferas superiores, responde pela evolução moral, espiritual da humanidade terra. Aí ele dá um exemplo assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, o pai de família, se ele soubesse a hora que o ladrão iria atacar, ele trancaria sua casa e não deixaria acontecer a invasão. Então, assim, temos que ser... A nossa perspicácia nesse sentido tem que estar constante. Como ele diz, ninguém sabe a hora. Mas, então, nós temos que vigiar e não deixar que minem a nossa casa. Quando ele fala casa, ele está falando da nossa casa mental, daquilo que nós estamos desenvolvendo enquanto seres em evolução. E aí ele continua dizendo, né? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que nem imagineis ou nem penseis. Então, nós não imaginamos como será a sua vinda. Muitos entram em conflito dizendo que ele não virá, outros dizem que ele não precisa vir, outros dizem que ele virá. Com certeza ele virá na nuvem, e ali é na nuvem que ele vai resolver a orientação ou a decisão de quem vai, de quem fica, de quem será o herdeiro da terra, enfim. Então, existe sim uma grande expectativa, e nessa expectativa acontece aquilo. Mas e se isso não acontecer? E se acontecer, como é que nós ficaremos? Então, nós temos que ficar sempre vigilantes, porque uma coisa é certa: ele não mentiria, ele não diria várias vezes, como ele disse, se nós observarmos nos evangelistas, várias vezes ele afirmou que ele viria. No Apocalipse também, ele diz que cedo virá. Então, se ele garantiu, por que nós não acreditamos? E por que nós tememos esse dia? Porque nós tememos ainda aquilo que foi nos passado lá nos idos anos que se foram, que seria a gente ir para o inferno. Porque nós tínhamos uma certeza de que santos estaríamos longe de ser. Então só nos restava uma porta, a porta do inferno. O inferno, como muitos acreditam, ele não existe. O que existe, na verdade, é uma luta consciencial muito grande, e esse seria o maior e doloroso inferno que o ser humano pode ter, tanto aqui, né, como a gente diz, em vida, quanto já numa forma mais sutil, mais etérea. E eu acredito que com essa chegada que Jesus fala, ele também não está propondo o fim da nossa espécie. Ele está propondo uma nova jornada, com uma nova consciência, com uma nova visão. E aí, então,
é o recomeço, com um olhar e cada vez mais nos aproximando daquele que nos criou. Então, a promessa de Jesus, ela é importante e nós percebemos que, se analisarmos todas as profecias que já foram feitas e aquilo que Jesus falou no seu discurso profético, então nós perceberemos que nós estamos às portas de uma renovação, que muitos dizem que será o mundo de regeneração. E outros ainda acham que irão para algum lugar, em algum paraíso, que não sei aonde ficaria, porque todo o universo é o grande paraíso do Criador. Então, a reflexão para nós dessa semana, então nós fecharemos esse ciclo com essa reflexão, refletindo sempre que nós estamos aqui sempre na condição de ganhadores e nunca de perdedores. Quando nós achamos que perdemos, é porque nós tivemos uma lição. Então, nós temos que fazer das lições um degrau e não uma queda no sofrimento. Então, é isso, a reflexão. Uma ótima semana a todos e até a próxima.